Boa noite, eu sou a Amanda Santos, assistente de conteúdo aqui da Caleb Digital. Nas noites de quarta-feira, falamos sobre tecnologia, marcas e comunicação digital, por aqui, nas nossas redes sociais. Na semana passada, a nossa live foi sobre a relação dos influencers dos influenciadores digitais. Se você perdeu, é só acessar o nosso feed e assistir o nosso IGTV, ou também pode assistir pelo Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o WordPress, trazer dicas sobre essas ferramentas, como você pode usar ela no seu negócio ou atualizar suas informações sobre a plataforma. Para conversar um pouquinho sobre ela, nós vamos receber o nosso head de programação e especialista na plataforma, Anderson Torres. Boa noite, Anderson. Boa noite, Amanda. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre essa plataforma. O que é o WordPress, como que ele funciona? Bom, o WordPress é simplesmente a plataforma mais conhecida do mundo. 37% de todos os sites do mundo são feitos em WordPress. Se a gente imaginar isso, um terço da web toda é em WordPress. Então, assim, tem muita gente usando o WordPress e tem muitos sites em WordPress. O WordPress, então, ele é o sistema de conteúdo mais popular do mundo. Ele é um sistema de conteúdo, de publicação de conteúdo. Ele ajuda em muita gente a publicar um conteúdo na internet. Publicar um texto, um artigo, um vídeo, uma foto, e por aí vai. Bom, antes da gente aprofundar mais sobre o tema, gostaria de lembrar vocês que se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a plataforma, você pode enviar por aqui nos nossos comentários que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Bom, continuando, o WordPress gera muitas dúvidas porque tem dois formatos, né? Tem o WordPress.com e o WordPress.org. Qual a diferença entre eles? Qual é melhor para o seu negócio? Bom, praticamente, basicamente, né, as duas versões são free, são livres, né? Você não paga nada por elas. Existe a versão WordPress.com, ela existe alguns planos mensais que você consegue, por exemplo, colocar o seu domínio no WordPress.com. Não sei te falar valores, mas é bem barato, é coisa a partir de R$ 12 por mês. Você consegue ter o seu nome, né, o seu www naquele site. E a outra versão, que é a versão de código aberto, código livre, que você pode baixar, instalar no seu servidor, né, contratar um servidor de hospedagem, instalar e começar a usar ali. Como essa parte de baixar e instalar é um pouquinho mais complexa, então aí existem os profissionais, os programadores, os profissionais e as agências que trabalham com o WordPress, que fazem esse trabalho, né? Então, a gente, como agência, a gente faz esse trabalho. A gente usa essa versão livre do WordPress, a gente instala num provedor, escolhe um provedor para o cliente, instala, configura e desenvolve um template, um tema, né, que é a cara do site, que é toda a parte do layout do site. Você tem a opção também de usar um tema free, um tema livre. O WordPress te dá vários temas gratuitos que você pode selecionar. Também tem os temas pagos, né, que você pode comprar também. Mas para você ter um site que seja legal, a sua cara, o ideal é personalizar. Aí, nesse caso, você tem que contratar um profissional, né, para fazer essa personalização do site, que é o nosso trabalho. Vocês podem contratar a Caleb. E qual que é a diferença, assim, qual que é os pontos negativos entre a plataforma do WordPress customizada e as versões personalizadas? Pontos, né, o WordPress, quando você pega um tema pronto, um tema free, por exemplo, você não consegue mudar muita coisa. E você também tem aquela possibilidade de um outro site ter uma aparência igualzinha à sua, né? Você pode ter às vezes até um concorrente seu que vai usar o mesmo template que você usou, né? Você corre esse risco, né? Quando você usa uma versão de um tema free, né? Você não personaliza ele da forma que você precisa, né? E quando você personaliza, você consegue estudar melhor aquilo que o seu conteúdo precisa e consegue, às vezes, desenhar um site mais dentro do que você quer entregar para o seu público, né? Você consegue dar uma experiência melhor, né? Uma usabilidade melhor para o seu público quando você consegue fazer um site personalizado, né? E não pegar um site pronto já e só acrescentar seu conteúdo, né? Basicamente, a diferença seria essa, né? Bom, antes da gente dar sequência, o Diego Mendes mandou um alô para você. Fala, Anderson, galera da Caleb é top demais, saudades. Grande Diego, abraço, Diego.
Bom, dando sequência, depois que você já escolheu, né, o seu template do WordPress e contratou a empresa para elaborar o seu blog, quais são os próximos passos, assim, quais ferramentas ele te oferece? O WordPress ele é muito fácil de usar, né? Então a curva de aprendizado para quem vai publicar um conteúdo é muito simples. Como ele é muito usado, ele tem muito tutorial na internet. Tem muita gente falando, sobre o WordPress na internet. Então é muito fácil achar, tirar dúvidas sobre fazer alguma coisa. Ele tem, né, essa facilidade de ser usado, né? Eu esqueci um pouquinho o que é a pergunta inicialmente. Não, quais são o design, assim, a interface da plataforma, o que ele oferece, posts, Ah, artigos, sim. Ah, funções? tá. Bom, o WordPress ele te dá praticamente qualquer tipo de site pode ser feito no WordPress, né? Desde de blog, de site institucional, de e-commerce, vídeo, site portfólio, fórum, wikis, qualquer tipo de site pode ser construído no WordPress. Eu acho que todos os sites possíveis, se você pensar, já foram feitos em WordPress, tá? Exatamente por ele ser simples, fácil de usar, né? Ele ser amigável com o Google, né? Ele aplica as técnicas de SEO, né? É uma ferramenta muito útil aí, que faz com que seu negócio, seu site seja bem posicionado no Google, né? Ele tem essa facilidade de ser hospedado em hospedagens simples, hospedagens baratas, né? Ele tem uma integração simples e fácil com redes sociais, né? É fácil você integrar o site com Facebook, com Instagram. Ele tem sistemas de otimização de imagens, né, para trabalhar, otimizar peso, tamanho de imagem. E é muito simples e muito fácil de usar para os leigos. Entendi. Bom, se você está chegando agora, a gente está trazendo algumas dicas, conversando um pouquinho sobre o WordPress. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai respondendo ao longo da live. Ô, Anderson, muita gente tem o WordPress é uma ferramenta muito utilizada, mas fica uma dúvida, ele é seguro? Olha, é seguro. É seguro sim. Ele tem várias ferramentas, vários plugins. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é um plugin. O plugin, ele adiciona uma funcionalidade a mais ao WordPress. Então, existem vários plugins de segurança que deixam o WordPress por si só seguro, tá? Ele tem um login e senha, né? Você entrar no painel do WordPress, tem um login e senha. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir entrar. Então, é seguro. Apesar de ter muita gente que fala que não é seguro, que tem muito programador que fala, não gosto do WordPress porque não é seguro. Mas se você pensar que ele é um terço da web, os sites vão ser os mais atacados, porque o WordPress praticamente é um terço da web. Então, os hackers vão querer atacar os sites que todo mundo está usando, né? São plataformas que, como é a plataforma mais usada, ela também é a mais visada de ataque, né? Mas sim, ele consegue ser seguro. O WordPress está aí desde 2003 e continua vivo e continua sendo atualizado. Então, você já tem aí muitos anos aí de vivência e continua. E não tem perspectiva de parar e nem de chegar a um outro sistema concorrente que seja melhor. Uhum. A gente não vê no mercado nada surgindo que possa ser melhor que o WordPress. E falando um pouquinho sobre o painel de controle do WordPress, que tipo de recursos tem dentro dele, como identificar as abas, como colocar o seu conteúdo dentro do painel de controle, assim. O que a gente pode encontrar lá dentro? Bom, o WordPress, a lógica dele funciona, o conteúdo dele funciona com uma lógica de ser página ou ser post. Tudo que você publicar no WordPress vai estar inserido dentro dessa lógica. Ou é página ou é post. Quando a gente fala que é uma página, é um conteúdo mais fixo, é aquele conteúdo que você não fica editando, que você não fica mudando ele a todo tempo. Um exemplo de uma página, por exemplo, se a gente pega um site institucional, um site de uma empresa, e tem uma página que conta, por exemplo, o perfil da empresa, o histórico. Essa página, por exemplo, ela não muda. Você não fica todo mês ali mudando a história da empresa, né? Você muda esse conteúdo é mudado uma vez por ano. Então é um conteúdo mais fixo, é um conteúdo que não muda. Já o que a gente chama de post, né, já é aquele conteúdo mais flexível, que é um conteúdo que vai gerando histórico, que é conteúdo dinâmico. Um post é um artigo, é uma notícia é um post, um artigo é um post.
né? O blog praticamente ele é construído de posts, né? São conteúdos dinâmicos, conteúdos que você vai acrescentando ali, né? E ele vai aumentando. Então, basicamente, o WordPress, a lógica dele funciona dessa forma. São dois tipos de conteúdo, páginas ou posts. Né? Aí, ele possui várias ferramentas, né, para você construir esse conteúdo, que seja você escrever texto, formatar texto, inserir imagens, inserir vídeos, inserir arquivos de download, links, arquivos de áudio, PDF, documentos e por aí vai. Bom, e trazendo agora mais para um lado do conteúdo, quando a gente lança um blog, a gente tem como objetivo trazer mais credibilidade para a sua marca e também fazer que ela seja mais reconhecida dentro do mercado. Para isso, existem alguns recursos muito importantes. Um deles é o SEO. Você pode explicar para o público o que é o SEO e como configurar ele dentro da plataforma? Sim, SEO é uma técnica, né? Em inglês é Search Engine Optimization, né? Ou seja, técnicas de otimização para mecanismo de busca. Ou seja, você vai aplicar técnicas na hora de construir o seu conteúdo para que o seu site apareça em mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Então, existem várias técnicas e o WordPress ele é amigável com essas técnicas. Tá? Ele já traz embutido no sistema vários conceitos de SEO. E existem também ferramentas plugins, né, que você vai adicionar ao WordPress para estender essas funcionalidades. Entendi. Bom, você quer que eu fale um pouquinho mais de SEO aqui, explicar um pouquinho mais sobre? Não, acho que você pode falar um pouquinho sobre como preencher esse SEO dentro do WordPress. Tem algum campo específico, alguma área dentro do programa, dentro da plataforma? Sim. Quando a gente fala de SEO, a gente fala de palavra-chave, né? Como que as pessoas encontram o seu conteúdo na internet? Elas vão digitar uma palavra, por exemplo, no Google, uma palavra ou uma frase. Essa frase ou palavra a gente chama de palavra-chave. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir uma palavra, quando você vai começar a escrever um conteúdo, é definir uma palavra-chave ou uma frase-chave. A partir dessa frase ou palavra-chave é que tudo começa, é que tudo inicia, tá? Então, todo o conteúdo na internet precisa ter um título, né? Vamos supor que a gente está publicando um post de um blog, uma notícia num blog. Essa notícia começa com um título. Então, o que a gente faz? A gente coloca essa palavra-chave dentro desse título. Então, essa palavra tem que estar inserida ali dentro do título, a primeira coisa, tá? Porque a primeira coisa que o Google olha, por exemplo, é o título do seu artigo. Então, se a palavra-chave está ali, beleza, o Google, ok, esse artigo está começando a ficar legal, está começando a falar do que a pessoa está procurando. Depois, na sequência, a gente tem o link, que é o link amigável do site. O WordPress ele tem nativo essas URLs amigáveis, ou seja, um link amigável. Ele coloca na URL do site, no endereço do site, essas palavras-chave que você definiu no título. Então, ou seja, você tem as palavras-chave também no link do site. Tá? O tamanho do texto, o tamanho do título, o que mais de diferencial a gente pode completar no texto para que ele fique bem certinho e adapte melhor à plataforma? O texto não pode ser muito pequeno, né? O Google não gosta de textos muito pequenos, né? Eu não sei certamente, mas eu acho que ele tem que ser acima de 300 palavras para ser considerado um texto de tamanho razoavelmente bom, né? Para começar a indexar bem. Então, quanto mais você conseguir escrever sobre o assunto, melhor vai ser. E quanto mais você estiver escrevendo, mais você vai ter chance de aparecer, né, num posicionamento melhor lá dentro do Google. É claro que também não é sair enchendo a linguiça, né, escrevendo qualquer coisa. Tem que ser um conteúdo legal, tem que ser um conteúdo que as pessoas vão querer ler. Esse conteúdo também tem que estar bem escrito, né? Ele tem que estar legível, né? Aí entra uma palavra que chama legibilidade. Esse conteúdo tem que ser legível para as pessoas. Então, você tem que escrever um conteúdo que qualquer pessoa seja capaz de ler. Se você escrever um conteúdo muito científico, muito técnico, vai estar restrito àquele público que entende aquele assunto, né? Então, o Google não gosta muito desses textos muito técnicos, ele gosta de textos mais legíveis, né? Então, quanto mais legível for o seu texto, quanto mais fácil das pessoas conseguirem ler e entender esse texto, melhor ele vai estar ranqueado no Google, tá? E aí,
para atingir esse objetivo, você tem várias técnicas, tá? Mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. E vale lembrar que na hora de produzir um texto para um blog, a gente tem que fazer essa divisão, né? Igual você mesmo falou, a importância de colocar intertítulos, de formatar bem o texto, né? Com o tamanho de fonte, outras funções que o WordPress disponibiliza para a gente. Você pode comentar um pouquinho sobre elas, sobre essas funções, negrito e entre outras? Isso. Essas funções são exatamente o que são as ferramentas que você vai usar para deixar o seu texto mais legível, né? Mais compreensível, né? Ficar um pouco mais fácil das pessoas lerem, um conteúdo mais agradável. O WordPress ele traz um editor de texto completo, né? A gente gosta de brincar, chamar de mini Word. Ele tem um mini Word lá dentro, né? Onde você consegue fazer essas formatações básicas inteiras lá, negrito, itálico, lista, criar tópicos, subdividir esse conteúdo em subtítulos, por exemplo, subdividir em tópicos, né, colocando subtítulos. Isso tudo contribui também para deixar o seu conteúdo mais legível, né? Aí, só para complementar, o WordPress ele tem os títulos que a gente chama de tamanhos, né? Os títulos têm pesos, né? Então, você tem o título 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. A gente chama dos títulos Hs. Então, o primeiro título, o título principal da sua página, que é a chamada principal, é o H1, é o título principal. Então, né, na sua página, né, no seu conteúdo, você só tem um H1, você não pode ter dois, você não tem dois títulos principais numa matéria, né? Você vai pegar uma matéria num jornal, ela só tem um título principal. Ela pode ter uma chamada embaixo, um subtítulo e por aí vai. Mas o título principal, a chamada principal é só uma. Né? Então, na internet funciona do mesmo jeito, tá? No conteúdo na internet, você só tem o título principal. Então, o título que você coloca no seu artigo já é o título principal. Quando você começa a escrever o seu texto, então você vai ter só subtítulos ali dentro. Então, você usa recursos só para colocar subtítulos e tópicos, né? Então, você não usa mais o título principal, ou seja, o elemento H1 ele vai ser usado só uma vez na sua página. Então, fica proibido você usar o H1, por exemplo, dentro da área de conteúdo do texto, tá? Isso aí é um recurso legal que o WordPress tem, que deixa ele bem amigável aí com os sistemas de busca, né? Os navegadores de busca aí. E falando em sistemas de buscas, a gente não pode esquecer de destacar no texto as palavras-chave, né? A importância dessas palavras dentro do texto, colocar elas com frases curtas dentro do texto para que gere engajamento no seu blog. Essa palavra-chave é fundamental, né? Definir ela dentro do seu conteúdo. Sim, a palavra-chave que você define inicialmente, né, que a gente até citou, a gente vai colocar ela sempre no título, no link permanente, né, no link do seu site, e ela vai ter que se repetir dentro do conteúdo. Se o seu conteúdo for muito extenso, aí é interessante que essa palavra-chave apareça mais de uma vez, apareça em algumas vezes. Claro que você tem que tentar colocar essa palavra-chave também para o texto não ficar chato, não ficar muito repetitivo, né? Você ficar repetindo essa palavra-chave várias vezes também fica um negócio meio chato para quem está lendo, né? Você tá otimizando para o Google, mas vai ficar chato para o leitor do seu blog. Então, tem que tentar fazer isso de uma forma bem legal, que não fique chato, né? As frases, por exemplo, não podem ser muito longas, né? Aí você tem que usar o recurso da pontuação. Pontuar bem as suas frases, deixar as frases um pouco mais curtas, isso deixa o texto um pouco mais legível, né? A leitura fica um pouco mais fácil, né? E usar o que a gente chama de palavras de transição, né? Palavras, por exemplo, citar algum exemplo, né, para deixar o texto um pouco mais compreensível, né? Isso tudo são técnicas e recursos que você pode usar. E trazer os hiperlinks também para dentro do texto. Hiperlinks é super importante. Os links eles podem ser apontar para uma outra página do seu próprio site, né, do seu próprio blog, né? Pode ser que a gente chama de link interno. Então, você está escrevendo um texto, aí é aquele famoso clique aqui para abrir tal coisa, para ver tal coisa. Então, o clique aqui pode levar, por exemplo, para uma outra página do seu site que complementa aquela informação daquele conteúdo que você está falando. Ou então pode ser um link externo, né? Você pode apontar para um outro site que vai complementar o conteúdo que você está falando de uma forma mais técnica, né? Você não vai escrever da forma técnica, mas você pode apontar, por exemplo, para um conteúdo mais técnico. Vamos falar que você está escrevendo, por exemplo, sobre saúde. Você está falando sobre a Covid, por exemplo. Bom, aí você vai falar de uma forma um pouco mais legível, né? Menos técnica. Aí, se você quer
quer linkar e a pessoa quer se aprofundar no assunto, você clica, por exemplo, para o site do Ministério da Saúde, lá pode ter um artigo mais técnico sobre esse assunto, né? Aí lembrando que sempre que você for linkar para um outro site, você marca lá no WordPress tem uma opção muito legal de que é abrir a janela em uma outra aba, que você não sai do seu site, a pessoa abre uma outra página, né? Ela continua lá no outro site, mas sem sair do seu. Você não perde o seu visitante, né? Você tem que sempre lembrar disso. E uma dica muito legal para a palavra-chave é colocar palavras uma frase que a pessoa busque no Google, por exemplo, como fazer pão. Você pode linkar essa pergunta dentro do seu texto de uma forma óbvia, que combine com o que você está falando, mas que sirva também como palavra-chave para subir o seu site, né? Na hora que as pessoas estiverem pesquisando no Google. É uma dica muito legal para vocês. Lembrando que se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no comentário, podem mandar perguntas, mandar um abraço, que a gente vai comentando ao longo da live, tá bom? Bom, a gente está falando sobre conteúdo e mais especificamente sobre o texto, né? Coisas que a gente pode usar dentro da plataforma textual. Com isso, muitas pessoas, às vezes, na hora de produzir um conteúdo, está produzindo um blog, começa a escrever no Word, no bloco de notas, e acaba configurando, né? Fazendo esse ajuste com hiperlink, com palavras-chave, negrito, itálico, entre outros recursos que o Word e o WordPress oferece. Na hora de jogar esse conteúdo dentro da plataforma, tem alguma dica? A gente deve usar a formatação padrão, começar do zero? Como que fica isso? Tem várias dicas aí sobre esse assunto. As pessoas costumam ter os seus editores de textos meio que já particulares que elas gostam de usar, né? O WordPress ele tem um editor legal, mas a pessoa que escreve um texto mesmo, ela não vai abrir direto o WordPress e escrever esse texto lá dentro, né? Ela provavelmente vai pegar o editor dela, que às vezes é o Word ou um outro qualquer, e vai escrever esse texto lá nesse outro sistema, nesse outro programa. Bom, ela pode escrever e formatar, fazer tudo do jeito que quiser. O que é importante a gente dizer é que ela pode copiar esse texto e colar esse texto dentro do WordPress. Na hora de fazer isso, esse procedimento tem que ser observado que ela vai acionar um recurso do WordPress que é o colar como texto puro. Ela não vai colar esse texto. O que é esse colar como texto puro faz? Ele limpa tudo aquilo que não é compatível com a linguagem da web, tá? A linguagem que o WordPress usa, para não causar nenhum problema no seu site, tá? Não fazer nenhuma quebra, não entrar com uma formatação errada. Então, essa ferramenta de colar como texto puro, ela faz essa limpeza do seu texto, de textos que estão vindo de outros lugares, né? Vindo de um outro site, de um outro sistema, e se precavendo que não vai ter nenhum problema na hora de colar aquele texto ali. Aí basta você colar como um texto puro e reformatar dentro do WordPress, porque ele tem todos os recursos de formatação lá, né? Tem negrito, itálico, tópicos, listas e caracteres especiais e por aí vai. Tem a opção de inserir imagens, inserir mídias, e se não tiver, por exemplo, alguma coisa, você pode adicionar através de um plugin. Tem muita gente, mas como é que eu faço tabela dentro do WordPress? Nativamente ele não tem, o editor dele não faz tabela, mas aí você pode adicionar um plugin que traz essa funcionalidade de criar uma tabela ali dentro do seu conteúdo, tá? Tem essa, a gente acho que falou um pouquinho rapidamente sobre plugin, mas só voltando aqui, a comunidade, o WordPress aí tem mais de 40 mil plugins, a grande maioria deles são gratuitos, né? Que estendem essas funcionalidades do WordPress, tá? Então, basicamente, qualquer coisa que você pensar, já tem você procura que já deve ter um plugin pronto para fazer aquilo. Bom, depois de a gente editar essa parte textual no WordPress, a gente se depara com alguns campos, né? Meta-descrição, resumo, URL. Como preencher? A gente deve preencher todos, tags? Como que funciona isso? A gente tem que preencher todos ou a gente tem que filtrar o que é mais importante? Não, o ideal é que preencha todos. Se você quer realmente otimizar o seu conteúdo com as técnicas de SEO, né, para que ele apareça bem, para que a indexação seja legal, né, você deve preencher tudo. Você falou da meta-descrição, a meta-descrição nada mais é do que um resumo do que é o seu conteúdo. Você vai escrever um resuminho do que é o conteúdo. Geralmente, esse resumo já é a introdução do texto que você faz, né? Você geralmente começa um texto fazendo um resumo do que você vai falar, né? Na verdade, né? Então, a meta-descrição seria mais ou menos esse pequeno resumo inicial, essa introdução que você coloca no seu texto. Vale lembrar que essa meta-descrição ela não pode ser muito grande, né? Tem uma quantidade de caracteres. Aí o WordPress tem as ferramentas
lá que analisam o tamanho, te fala se está no tamanho correto ou não. E essa meta-descrição também é aquela pequena descrição que aparece no Google. Quando você busca quando você faz uma pesquisa no Google, ele te traz um link e um pequeno textinho, né? Um pequeno resuminho do que é. Esse pequeno resuminho ali nada mais é que a meta-descrição. Então, dentro do WordPress, você tem a possibilidade de escrever, de controlar o que vai aparecer nessa meta-descrição do Google. Se você não definir essa meta-descrição, ele automaticamente vai pegar o início do seu texto. As primeiras palavras lá, ele vai pegar automaticamente e jogar lá no Google, tá? Faz isso meio que o Google faz isso automaticamente, né? Se não tiver meta-descrição definida lá dentro do WordPress. Algumas pessoas acabam confundindo, né, a meta-descrição e o resumo. Vai lembrar que a diferença é que a meta-descrição é o que vai aparecer debaixo, né, do seu título ali no Google, e o resumo é o que vai aparecer debaixo do seu título dentro do seu blog. Então, se você está falando como fazer pão no título, embaixo você está falando, saiba quais tipos de fermentos vão te ajudar a produzir um pão melhor. Uma coisa que vai completar o seu título. Então, é importante preencher os dois textos. Uma coisa que o pessoal sempre fica na dúvida é o URL, né? A gente tem que sempre conferir se o título está saindo direitinho, se está tudo ornando. Qual a importância da URL, assim? A gente não pode esquecer dela. A URL ela é exatamente uma das principais técnicas de SEO. Você tem uma URL amigável, uma URL bem escrita, né? URL nada mais é que o endereço, né? O www, qualquer coisa lá, barra qualquer coisa que você digita para chegar no conteúdo. O que o Google faz? O Google ele checa a URL, né, do seu conteúdo e procura palavras-chave nessa URL. Então, ela tem que estar adequada com palavras-chave. Se tiver palavra-chave ali, legal. Pode ser que esse conteúdo esteja falando, né, dessa palavra-chave, esse conteúdo dessa URL está falando desse conteúdo, né, batendo com a palavra-chave. Palavra-chave, URL, dá para a gente brincar também. O WordPress, ele tem a possibilidade de ele gera automaticamente uma URL quando você coloca um título. Ele pega exatamente o título que você colocou na sua postagem e coloca na URL, né? Mas também tem a possibilidade de você editar essa URL, né? Eu gosto muito de brincar com o pessoal quando eu estou dando aula de WordPress, ensinando o pessoal a usar, que dá um exemplo, por exemplo, de um site de imobiliária, né? Às vezes você está vendendo, né? Aí tem um anúncio de um imóvel, aí tem lá, vende-se apartamento no bairro Castelo, 3 quartos. Beleza, já tem palavra-chave ali, né? Apartamento, vendas, né? 3 quartos, já tem várias palavras, já tem um termo-chave ali, né? Mas você poderia falar muito mais, por exemplo, você poderia falar que o apartamento tem 2 vagas de garagem, você poderia colocar metragens, tem várias outras coisas importantes que você pode falar, que não caberiam, por exemplo, colocar no título, senão ficaria um título muito extenso, né? Ficaria aquele título muito grande, nem é tão legal assim de ler. Então você poderia completar mais algumas palavras-chave, por exemplo, na URL, no link permanente. Você pode, além de ter as palavras iniciais que você elegeu como palavras principais, né? Por exemplo, apartamento 2 quartos, do bairro tal, e acrescentar mais lá, por exemplo, 2 vagas de garagem, suíte, acrescentar mais essas palavras-chave no link permanente lá na URL. É um truquezinho aí para conseguir colocar um pouco mais de termos de palavras-chave e termos na busca, né? Um truquezinho que faz muita diferença, né? Para quem vai começar a usar a plataforma, para quem já usa e nunca pensou, né, nessa possibilidade de usar o URL como um SEO também. O WordPress, ele também tem alguns formatos, né? Fugindo do texto, ele permite que você adicione imagens, vídeos, infográficos, tudo para completar o seu conteúdo. Existe algum segredo, alguns cuidados que a gente deve tomar na hora de adicionar esse conteúdo dentro do WordPress? Sim, imagem é super importante que a gente não suba imagens muito pesadas, né? É muito comum a pessoa tirar uma foto no celular e tem um celular de 12 megapixels, aí fica aquela imagem gigante, né? De 3 megapixels, por exemplo, um arquivo fica muito grande. Se você sobe esse arquivo direto, por exemplo, no seu blog, o WordPress até consegue, por exemplo, adequar o tamanho, proporcionar o tamanho, visualização dele na sua página para que fique legal. Mas o peso lá, esses 3 MB continuam sendo. Então, na hora que você vai acessar essa página, essa página demora a carregar, porque ela tem uma imagem ali pesada demais, né? Então, ela deixa o seu site lento, deixa o seu site moroso.
O Google não gosta disso, ele não gosta de site lento, de sites lentos, né? O Google tem ferramentas para medir a velocidade do site. A velocidade de carregamento de um site, por exemplo, é um parâmetro que o Google olha para decidir se esse site tem um posicionamento, né? É um fator de decisão de posicionamento, né? Se tem dois sites que falam do mesmo conteúdo, dois sites que escrevem muito bem sobre o mesmo conteúdo, mas um carrega mais rápido que o outro, o que carrega mais rápido, por exemplo, vai ficar na frente vai estar mais bem posicionado do que o outro, tá? E na Isso hora de é um fator decisivo lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar as imagens, né, antes de subir. Então, tem 1 milhão de ferramentas aí, né, desde ferramentas profissionais a ferramentas mais simples, né, ferramentas gratuitas. Tem o Photoshop Online, que a gente pode usar para redimensionar a imagem. Ele é super simples de usar e tal, não é difícil. Tem ferramentas que compactam o tamanho da imagem para deixar ela mais leve antes de você subir. Aí tem o Tiny PNG, tem o Compress JPEG, tem várias ferramentas aí online que são todas gratuitas também, que a Sim. gente usa, que são É uma super delas, simples de usar. o Oi? Photoscape é uma delas também, né? Photoscape, exatamente. Para a gente mexer dentro dela. Bom, Isso. depois da gente subir a imagem para o WordPress, aparecem alguns campos, né, para a gente preencher título, legenda, texto alternativo. O que são esses campos? O que a gente deve colocar neles? Aí a gente vai continuar falando de SEO, né? Preencher textos, né? Preencher esses campos da imagem significa que a gente está otimizando essa imagem também para aparecer num mecanismo de busca. Quando a gente otimiza essa imagem, ela, na hora que você buscar lá no Google Images, por exemplo, né, na busca de imagens, ela pode aparecer se ela estiver otimizada. Quando você tira uma foto, por exemplo, numa câmera, ele automaticamente coloca um nome para essa imagem lá, que geralmente é um código, um número, DSC0020, eles pegam um código. É normal a pessoa pegar essa imagem e subir direto lá no WordPress. Aí o que acontece? Automaticamente ele pega esse nome desse arquivo e coloca isso como título da imagem, né? Mas isso, ninguém vai digitar esse código lá no Google para achar essa imagem, né? Isso não quer dizer nada para ninguém, né? Então, o que você faz? Você vai otimizar essa imagem para aparecer na busca. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escrever, colocar a palavra-chave também nessa imagem, usar exatamente o campo que você falou, que é o texto alternativo. Você vai escrever no texto alternativo as palavras-chave na qual você elegeu para o conteúdo que você está colocando, ou tentar descrever o que é aquela imagem. Né? Né? Você estava falando aí de pão, né? Então, ali, por exemplo, é uma imagem de um pão, então você descreve a imagem de um pão francês, por exemplo, né? Você escreve lá, pão francês. E vale lembrar que o texto alternativo ele é uma ferramenta muito importante porque ela é inclusiva para deficientes visuais, porque como eles não conseguem ver a imagem, eles conseguem entender o que está sendo passado ali, qual a informação daquela imagem com o texto alternativo. E é uma coisa que a gente deve ter sempre esse cuidado, né, de preencher, porque é uma forma de inclusão. Exatamente. O, o texto alternativo, ele é usado pelos leitores de tela. O deficiente visual, ele usa esse programa que vai ler para ele que está na tela, né? Ele, é tipo um robozinho que vai lendo todo o texto. Como ele não enxerga o texto, o robozinho vai lendo o texto do site. Então ele pega ali, ó, aqui é o título, aí ele lê o título, aqui começa o texto, aí ele começa a ler o texto. Aí ele detecta que é uma imagem na página. Ele está lendo o texto, ele encontrou uma imagem. Aí o que ele vai fazer? Ele não consegue enxergar a imagem como a gente enxerga. Né? Então ele vai ler o que foi escrito no texto alternativo dessa imagem para o deficiente visual. Então, se tiver escrito lá DSC0020, não significa nada para o deficiente, coitado, não vai saber o que é. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar descrever o que é a imagem nesse texto descritivo e adicionar a palavra-chave para que essa imagem também seja encontrada pelo Google, pela pesquisa de imagens do Google, né? Aí eu costumo brincar e falar que o Google também, o robozinho do Google, é um deficiente visual, que ele também não consegue enxergar a imagem como a gente enxerga, né? Ele consegue encontrar a imagem através dessa descrição, dessa meta-descrição que você colocou ali dentro daquela imagem, né? Ainda não, né? Mas eu acho que daqui a pouco o robôzinho do Google ele vai estar enxergando o que é a imagem, porque já existem programas que conseguem detectar se tem uma pessoa na imagem e tal. Isso já é usado, né? Facebook usa muito isso e tal. O Google também usa isso para detectar se tem imagens inapropriadas, né? E tal, para apresentar ou não. Então, daqui a pouco ele vai realmente conseguir
E se você vai digitar, por exemplo, uma imagem que vai falar que a imagem é pão, e ele vai conseguir realmente enxergar aquela que a imagem é pão, sem ter que ler lá na descrição da imagem para saber se é um pão mesmo. É o futuro chegando, né? Exatamente. Tá Bom, batendo a porta. antes da gente dar sequência, queria mandar um oi para o Rafael Melo, Francisco Carlos e para a Laura, que deram um alô aqui para a gente na nossa live. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, lembra de mandar para a gente aqui nos comentários. Bom, continuando, além das imagens, o WordPress também tem como adicionar vídeos. Tem algum cuidado que a gente deve tomar com ele também? Como que a gente acrescenta dentro da plataforma? Bom, vídeo é muito simples, tem várias formas também de adicionar vídeos dentro do WordPress, dentro do editor de conteúdo do WordPress. Tem uma forma que é a mais simples, que basta você copiar o URL do vídeo e colar dentro do WordPress, né? Se você ir lá no YouTube e pegar uma URL e colar dentro do WordPress, ele automaticamente detecta que é um vídeo do YouTube e já vai criar automaticamente o player do vídeo ali dentro do seu conteúdo, tá? Ele faz isso com várias plataformas, tá? Com o Vimeo, com várias plataformas de vídeo, não só com o YouTube. Essa é a forma mais simples de inserir um vídeo. Você pode também inserir através do código embed, né? Que geralmente todas as plataformas de vídeo te dão esse código. Você copia esse código, aí dentro do WordPress tem um botãozinho que chama visualizar o texto, né? A área, né? Para você colar esse código, você consegue colar esse código numa área específica ali dentro do WordPress. Ou então inserir um vídeo, se você tiver o arquivo do vídeo, você gravou um vídeo no seu celular e quer colocar no seu... Em vez de você publicar no YouTube, você quer colocar direto no seu site, basta você subir o arquivo dentro da biblioteca de mídia do WordPress. Ele aceita vários formatos aí. MP4, se for um áudio, MP3, se você quiser gravar uma música e colocar lá, pode, que ele vai aceitar também. Então é muito simples trabalhar com vídeo, e lembrando também que vídeo é um recurso bem legal. O Google também gosta muito quando ele enriquece o seu conteúdo, né? É uma forma de também deixar o seu conteúdo mais legal, mais rico para as pessoas, né? Então, não só imagens, mas vídeos também, se tiver a possibilidade de ter dentro do seu conteúdo, o Google também acha isso legal e ele vai pontuar bem o seu conteúdo. Quando o seu conteúdo é um pouco mais rico, assim, quando tem mais esses recursos, quando você usa todos esses recursos. Sim. E sem contar que fica mais atrativo, né, para o leitor também, fica um texto mais interativo, tem essa quebra textual da leitura, então faz muita diferença colocar, né, imagens ou vídeo dentro do seu texto. Falando sobre imagem de novo, tem alguma dica? Como que a gente coloca o indicativo, né, para tamanho ideal da fonte para o seu blog? Porque às vezes a pessoa não sabe, ela está começando ali agora e ela não sabe qual que é o melhor tamanho para o blog dela. Como que a gente pode ter acesso a essa informação? Tem alguma forma? O tamanho máximo, por exemplo, é o tamanho máximo da tela. A imagem ela nunca pode ser maior que a sua tela, por exemplo, né? Você não vai colocar uma imagem que ultrapasse o tamanho da sua tela. Então, você vai sempre tentar colocar uma imagem menor que o tamanho da sua tela, porque possivelmente o seu site não vai ocupar a tela inteira, né? Então, o tamanho máximo que você usa, o tamanho da sua tela. Aí você tem que descobrir qual que é o tamanho da sua tela e tentar colocar tentar redimensionar essa imagem. Aí, usando aqueles programas que a gente já citou aí para trás, né? O Photoshop Online, o que você falou que eu esqueci o nome, Photoscape. Photoscape, e redimensionar essa imagem. Aí, depois que você redimensionar, você vai usar os formatos que são os formatos mais leves para a internet, que é o JPG, o JPEG. Se for uma imagem, por exemplo, com transparência, você vai usar o PNG. Se for um desenho e tal, um PNG, que vai ficar com a qualidade um pouco melhor. Né? E tem outros formatos também. O GIF, se for uma imagem animada. Tem um formato novo, que é o WebP, que foi o próprio Google que lançou esse formato, né? Desenvolvido pelo próprio Google, que é um formato que deixa os arquivos extremamente leves. Você vai ter imagens grandes com um peso pequeno, né? Que vai fazer o seu site ficar um pouco leve, né? É um formato novo ainda que está aparecendo aí no mercado, mas que é legal a gente ficar atento. Não, e vale lembrar também que quando você estiver produzindo o seu blog, para você não cometer esse erro, né, de colocar uma imagem mais pesada do que seu site ou do que o Google, né, vai ranquear, a gente pode pedir, né, o programador para colocar, né, no campo ali da biblioteca o tamanho da imagem. É fácil de acrescentar? Sim. Isso aí é uma coisa que a gente usa como regra ali dentro da agência, né? A gente
sabe que a parte de imagem, por exemplo, é a parte mais difícil para o cliente final. Para quem vai editar o blog, para quem vai escrever um arquivo, a parte de imagem é que mais traz problema, é que mais surge dúvidas, né? É porque acaba sendo uma parte mais técnica, né? A pessoa tem que saber usar programas para editar a imagem, para reduzir, então é um pouco difícil ela entender. Então a gente gosta de colocar isso como uma boa prática, definir sempre dentro do WordPress qual o tamanho da imagem que a pessoa vai usar ali naquele local. Fazendo isso fica um pouco mais fácil. Ela pode usar esses Photoscape da vida, por exemplo, colocar lá, subir a imagem lá dentro desse software e redimensionar naquele tamanho, exato tamanho que a gente está indicando ali. Então é uma boa prática fazer isso. Sempre que a gente faz, os clientes que a gente trabalha sempre elogiando, legal, você coloquei o tamanho da imagem. Porque isso é uma pergunta frequente. Mas qual tamanho que eu subo aqui essa imagem? Eu não posso falar que eu não sei, então eu já coloco essa dica lá dentro do WordPress. Facilita muito a vida de quem está publicando conteúdo. Por exemplo, o tamanho da imagem para o meu site é 1020 por 720, só um exemplo qualquer. Se eu jogar uma imagem maior lá dentro, ele vai conseguir compactar ou é melhor fazer isso mesmo em outro recurso, como a gente falou? O WordPress, se ele tiver bem programado, ele vai conseguir compactar, ele vai conseguir até diminuir essa imagem e colocar no tamanho do formato ideal, tá? O WordPress tem recurso para fazer isso. Ele consegue. Só que ele faz esse corte de uma forma muito automática, né? Então, por exemplo, se você é uma foto de uma pessoa, e se você subir uma foto muito grande, num formato que não cabe muito bem no site, ele pode até cortar a cabeça da pessoa. Então, para prevenir que isso aconteça, o ideal é que você faça esse redimensionamento fora do WordPress, né? Claro que se sua imagem tem um formato muito diferente do que você está publicando lá no site, né? Do que o site exige, né? Então, o ideal é que você faça isso fora do WordPress e depois suba essa imagem já cortada do tamanho ideal, tá? Tem muita gente que, mas tá difícil descobrir o tamanho da imagem. Se não tiver a dica do tamanho da imagem, por exemplo, dentro do WordPress, você pode clicar com o botão direito na imagem, mandar salvar essa imagem do seu computador e depois ver o tamanho dela. Né? Você consegue abrir essa imagem, por exemplo, numa nova aba do navegador, e no próprio título do navegador vai estar o tamanho e a dimensão dessa imagem. Né? Então você consegue meio que achar esse tamanho aí. Existem alguns truquezinhos para achar o tamanho da imagem. Bom, lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a plataforma, você pode mandar para a gente aqui nos comentários. Ô, Anderson, tem uma coisa que sempre desperta a curiosidade das pessoas que elas não sabem o que é. O que é o Yoast SEO? O que ele faz? Como que ele funciona? Como preencher? O Yoast SEO é um plugin, né, dentro desses mais de 40 mil plugins que existem aí no mercado. Ele é um plugin também gratuito, né, que você vai instalar ele é um plugin básico, né, eu acho que praticamente todos os sites que usam o WordPress, todo mundo usa, né, ele é um dos plugins também mais usados do mundo, tá entre os mais usados. Ele adiciona, né, ele estende funcionalidades de SEO para o WordPress, tá? O que é muito legal do Yoast é que ele tem uma ferramenta de análise. Ele faz uma análise do seu conteúdo através de uma palavra-chave que você determina. Você escreve uma palavra-chave lá dentro do Yoast e ele vai verificar se esse conteúdo está realmente bem legível para os sites de busca, tá? Então, ele faz uma análise e te fala um monte de coisa. Te dá vários feedbacks do que você poderia melhorar naquele conteúdo para que ele fique 100% indexável nos mecanismos de busca. Se você conseguir seguir tudo que ele fala e deixar o seu conteúdo otimizado, a chance de você aparecer lá bem ranqueado no Google é grande, tá? Aí só dar um exemplo, por exemplo, do que ele faz, ele consegue até ver se seu texto é legítimo, tem legibilidade ou não, tá? Ele vai te falar, por exemplo, se suas frases estão muito grandes, ele vai te falar, ó, encurta um pouquinho as frases. Você escreveu frases muito grandes no seu texto, né? Coloca uns pontos ali, encurta um pouquinho as frases. Ele vai te falar se tem palavras de transição ou não no seu texto. Se você tiver usado muito poucas palavras de transição, ele vai te falar para usar essas palavras no texto, tá? Além de verificar, por exemplo, se a palavra-chave está no URL do seu site, está no título, se existe frequência da palavra-chave dentro do conteúdo, se você
colocou a palavra-chave do conteúdo, ele vai te falar se o tamanho do texto está legal ou não. Se você escreveu muito pouco, ele vai te falar que você escreveu um pouco mais. Tá? Ele vai A falar gente se está o conteúdo está pequeno. mostrando aqui na tela as imagens, né, dentro do WordPress, para o pessoal entender direitinho o que é esse Yoast, porque as pessoas ficam na dúvida, não entendem o que ele faz, e acho que com a sua explicação e a tela e na imagem fica mais fácil de entender o papel dele dentro do WordPress, né? Isso. Uma coisa legal também que o Yoast te fala é para você colocar links no seu conteúdo. Se você não tiver colocado o link, ele vai falar, coloca um link no seu conteúdo, que seja interno ou externo. Ele pergunta, ó, você colocou link interno, externo? Ele faz essa checagem. Claro que nem sempre você vai ter como colocar links, né? Não é que você vai ter que seguir tudo que ele te fala para você fazer. Mas se você conseguir fazer tudo, isso quer dizer que você fez um bom trabalho de SEO, você fez um bom trabalho de otimização do seu conteúdo para o mecanismo de busca, tá? Uhum. Claro, perfeito. O WordPress, ele não tem muito segredo, assim, né? Tem algumas coisas que a gente não sabe, mas em certos pontos ele é bem didático, né? Por exemplo, o Yoast, se você vai fuçando ali, vai entendendo o que ele está te falando, você consegue, no final, ter um produto muito bom que vai chegar no seu público da melhor maneira possível, né? Exatamente. A ideia do WordPress é isso mesmo, do Yoast é isso mesmo. É estender funcionalidades do WordPress para que seu conteúdo fique bem otimizado para as técnicas de SEO. Né? Uhum. E o Yoast, quando a gente está preenchendo, quando a gente está fazendo essa análise, ele indica algumas cores: verde, laranja, vermelho. O que significa cada uma? Tem alguma que é ideal? Antigamente ele usava um sinal de trânsito, né? Vermelho, verde e amarelo. Agora ele usa umas carinhas rindo ou triste, né? Mas basicamente o sinal de trânsito, se tiver verde, é que tá ok, você fez um bom trabalho. Se tiver amarelo, você ainda pode melhorar alguma coisa. Se tiver vermelho, tá ruim, você tem que melhorar aí no seu trabalho, né? Você ainda tem que fazer muita coisa para deixar o seu SEO bom. Se ele tiver sinalizado né, com uma carinha vermelha, por exemplo, né, triste. Se tiver amarelinha, uma carinha mais ou menos, né, feliz, é que você fez bastante coisa, mas você ainda pode fazer mais. E se tiver verdinho, a carinha estiver feliz, é que tá ok, você conseguiu fazer tudo que ele te citou ali para você fazer e você conseguiu, você fez o máximo que você podia para o seu conteúdo aparecer na internet. Aparecer bem no Google, por exemplo. Só não vai aparecer bem se tiver conteúdos mais bem escritos e tal, mais relevantes que o seu, que pode ficar à frente, né? Claro que não é só isso que o Google olha, né? Mas isso é o mínimo que você pode fazer para o seu conteúdo aparecer bem. Né? Mas claro que o conteúdo rico, um conteúdo bem escrito, um conteúdo relevante é o que o Google gosta, né? É o que as pessoas realmente gostam, né? É o que elas procuram, né? Sim. Bom, pessoal, por hoje é só. A nossa live termina por aqui. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a desvendar o WordPress ou te ajudado a enriquecer, né, o seu conteúdo. Queria agradecer o Anderson pela participação e por todas as dicas e esclarecimentos. Muito obrigada. De nada. O Alex Ramos mandou para a gente um parabéns e falou que aprendeu muito sobre o WordPress e a sua importância. E que nesse momento nós Obrigado. devemos dar novas oportunidades de negócio, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente tem que se inovar o tempo todo. Exatamente. Bom, obrigado, Anderson. E até a próxima, pessoal. Na próxima semana, a gente vai falar sobre cultura organizacional. Nós convidamos a Marina Loyola, que é a diretora da Gestão e Mudança, para uma live sobre sobre a falta de uma cultura interna sólida pode impactar sua marca. Não se esqueçam, é na próxima quarta-feira, às 18 horas. Continue acompanhando nas nossas redes sociais e até a próxima, pessoal.